Boa tarde a todos. Começo por me apresentar. Chamo-me Ana Oliveira, sou coordenadora deste grupo, deste subgrupo da Comissão de Saúde de Audiências. Agradecer a vossa presença aqui conosco nesta tarde. Portanto, estamos a receber a Associação Nacional de Farmácias, com o assunto de que nos trazem um conjunto de propostas que visam contribuir para um reforço do papel das farmácias na jornada de saúde das pessoas. Desde já agradeço a informação que está a ser disponibilizada junto dos deputados, o que será essencial para a nossa apreciação do que vamos aqui falar. Portanto, temos connosco a doutora Ema Paulino, a doutora Ana Tenreiro, Dr. Francisco Barros, Dr. Nuno Cardoso e Dr. Manuel Talhinhas. Portanto, esta reunião, os senhores têm numa grelha já definida, onde terão 10 minutos numa apresentação inicial, pode ser feita por uma pessoa ou podem distribuir as várias intervenções. Logo de seguida, os senhores deputados aqui representados farão uma ronda de 5 minutos cada um, onde farão questões e reflexões sobre o vosso assunto e no final terão 10 minutos de considerações finais, está bem? Portanto, passaria agora a palavra a vossas excelências. Muito obrigada, muito boa tarde. Muito obrigada por nos terem recebido. Portanto, é com muito gosto que aqui estamos. E, de facto, o nosso objetivo era apresentar aqui um conjunto de propostas que, acima de tudo, possam permitir melhorar a qualidade dos serviços de saúde que são proporcionados aos portugueses, aproveitando efetivamente a rede de farmácias. E iniciava eventualmente aqui apenas sublinhando as grandes características da rede de farmácias em Portugal. Por um lado, a sua capilaridade, do ponto de vista da distribuição por todo o território nacional, e de facto temos inclusivamente uma densidade superior de farmácias em zonas menos densamente povoadas do país, o que no fundo é um pouco diferente relativamente a outras estruturas nacionais. Por outro lado, também uma das outras características, que também é aquela que nos possibilita, no fundo, hoje apresentar uma série de propostas, é a elevada qualificação das equipas das farmácias em Portugal. Nós temos, em média, 4,1 farmacêuticos por farmácia em Portugal, em equipas relativamente pequenas, porque, como sabem, farmácias comunitárias são pequenas empresas, que normalmente não excedem os 7 colaboradores em média, e em que 4 desses colaboradores são precisamente farmacêuticos. E, como dizia, esta capilaridade de proximidade que também, ao longo dos anos e devido aos serviços prestados e à forma como sempre contribuíram para as soluções em saúde nos vários municípios onde se localizam, ganhamos, como é óbvio, aqui uma dimensão de confiança da população e, no fundo, aqui também a capacidade de poder sensibilizar as pessoas para uma correta utilização dos recursos de saúde que são finitos e, portanto, temos de os gerir de forma eficiente. As 8 propostas que nos trazem aqui hoje, no fundo, fazem parte de um conjunto de 50 propostas que foram incluídas no Livro Branco das Farmácias Portuguesas, que tivemos a oportunidade de apresentar no final do ano passado, aqui precisamente na Assembleia da República, e que, no fundo, reúne um conjunto de recomendações, digamos assim, do ponto de vista daquele que pode ser o papel reforçado por parte das farmácias comunitárias, sempre numa perspectiva de complementaridade e integração com a resposta do Serviço Nacional de Saúde, com as outras instituições e com os outros profissionais de saúde. Portanto, isto para nós é muito importante. Nós somos muito respeitadores daquelas que são as competências e atribuições de cada um dos profissionais de saúde, numa equipa multidisciplinar, e, por outro lado, também da gestão, como dizia, também mais eficiente dos recursos disponíveis, no fundo, aqui respeitando o papel que as várias instituições têm desempenhado ao longo dos últimos anos em Portugal. Dentro destas 50 propostas que foram incluídas no Livro Branco das Farmácias Portuguesas, destacamos aqui 8 propostas que são aquelas que trazemos aqui hoje e que, devido ao tempo que temos disponível, não vou aprofundar cada uma delas, mas, no fundo, eu
resumiria as propostas em 2 grandes grupos. Um primeiro grupo de propostas, como a intervenção das farmácias em situações de patologia aguda simples, o acompanhamento farmacêutico no contexto da renovação da terapêutica crónica e a participação em rastreios nacionais e na testagem rápida de injeções, a par com a última proposta de desenvolvimento dos canais digitais de comunicação e partilha de informação entre profissionais de saúde, que no fundo são propostas que visam aproveitar precisamente esta rede com as suas características para permitir melhorar o acesso dos portugueses à saúde. E particularmente dou o exemplo ao nível da intervenção das farmácias em situações de patologia aguda simples. Aqui o grande objetivo é, no fundo, oficializar e formalizar um papel que as farmácias já hoje em dia desempenham, enquanto porta de entrada, muitas das vezes, para o sistema de saúde. Quando as pessoas apresentam determinada sintomatologia ligeira, deslocam-se primeiro a uma farmácia comunitária. E, desde logo, quando existem soluções passíveis de recomendação farmacêutica, nós conseguimos, desde logo, resolver essa situação à pessoa. Noutras circunstâncias, temos de reencaminhar para outros níveis de cuidados, quer seja um cuidado mais urgente, as urgências hospitalares, quer seja ao nível dos centros de saúde uma consulta com o médico de família ou uma consulta complementar. E é nessa perspectiva que gostaríamos de desenvolver, por um lado, aqui canais de referenciação, quando é necessário referenciar de forma formal, em que seja possível nós introduzirmos informação no sistema e podermos, no fundo, alimentar logo a informação que está disponível para o profissional de saúde que recebe a pessoa por referenciação. Portanto, esta formalização dos canais de referenciação. Por outro lado, também achamos que existe espaço para podermos aumentar o número de situações que são passíveis de resolver diretamente na farmácia. Até à semelhança daquilo que já tem acontecido noutros países, e faço referência, por exemplo, ao Reino Unido, num grande programa contratualizado com o Serviço Nacional de Saúde inglês, em que determinados males menores, nomeadamente infecções urinárias não complicadas ou infecções de garganta também não complicadas, possa o farmacêutico dispensar de imediato o antibiótico e poder resolver a situação, registando no sistema da pessoa e interagindo, como é óbvio, com o médico assistente. Isto teria de funcionar mediante protocolos estabelecidos entre a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos. Não se trata de um diagnóstico e de prescrição, porque efetivamente os farmacêuticos não têm essa competência, mas é um alargar daquilo que que já hoje fazemos do ponto de vista da identificação de uma situação. Hoje temos testes rápidos na farmácia que nos permitem diferenciar entre situações não bacterianas e bacterianas e desde logo poder fazer essa indicação e aliviar muitas das situações que hoje em dia acabam por pressionar o sistema de saúde português, nomeadamente ao nível das urgências hospitalares. O outro conjunto de intervenções tem a ver com, por um lado, a atratividade do mercado farmacêutico nacional para podermos mitigar o impacto da escassez de medicamentos, que é um fenómeno internacional, mas que afeta particularmente também Portugal e os países mais pequenos de uma forma geral, porque a quantidade de medicamento disponível a nível mundial normalmente depois é canalizada para países mais atrativos, quer do ponto de vista de preço, quer do ponto de vista de volume, e portanto aqui a nossa chamada de atenção para termos uma política do medicamento que possa promover que os portugueses continuem a ter acesso a medicamentos, mesmo aqueles que se encontram em escassez, e uma segunda dimensão a nível da própria economia das próprias farmácias. As farmácias comunitárias, tal como todas as empresas de uma forma transversal, têm sido afetadas nos últimos anos por aumentos de custos operacionais, quer ao nível de eletricidade, combustível. Por exemplo, os distribuidores farmacêuticos, hoje em dia, quem nos entrega todos os medicamentos na farmácia, introduziram nos últimos 2 anos FIIs de distribuição. Portanto, nós temos de pagar um adicional ao distribuidor por causa do aumento do preço dos combustíveis. E a mesma coisa em relação aos recursos humanos. Temos grandes expectativas também de que os vencimentos também acompanhem, no fundo, a inflação. E temos tido
de uma forma, também se observa noutras áreas, a imigração de farmacêuticos e de profissionais das farmácias, o que torna também mais competitivo, no fundo, esta atração e a retenção de talento nas nossas farmácias. E, portanto, seria benéfico também identificarmos formas de poder compensar as farmácias ou podermos evoluir no modelo de remuneração das farmácias de forma a cobrir, no fundo, este aumento de custos operacionais que as farmácias têm, sem correr o risco de diminuir o nível de serviço que nós hoje em dia prestamos à população. Uma das medidas que incluímos, por exemplo, aqui nas propostas, por um lado, o modelo de incentivos à dispensa de medicamentos genéricos. O Estado poupa quanto maior for a cota de medicamentos genéricos no país, e tem-se vindo a observar isso ao longo dos anos, mas as farmácias perdem, ou seja, nós até temos sido voluntariosos numa perspectiva de aumentar a cota dos medicamentos genéricos, porque achamos que isso é importante para a sustentabilidade do sistema em Portugal, mas a verdade é que o nosso modelo de remuneração está muito associado ao preço do medicamento. Quanto mais baixo o preço do medicamento, menor é a remuneração das farmácias, e nos medicamentos mais baratos nós, inclusivamente, temos uma perda. Quando dispensamos, pelo valor que remuneramos os profissionais e os custos de operação da farmácia, há uma perda que é depois compensada com alguns medicamentos mais caros. Portanto, estabelecer incentivos aqui à dispensa de medicamentos genéricos pode ajudar as farmácias a recuperar parte dessa perda e podermos continuar a estimular este mercado. Assim como a revogação dos descontos ao público no preço dos medicamentos, que é algo que é único em Portugal dentro dos países desenvolvidos, que nós saibamos, e que prejudica claramente as farmácias mais pequenas e aquelas que se situam em zonas menos densamente povoadas, que não têm capacidade depois de concorrer com outras farmácias em zonas urbanas que podem acomodar na sua estrutura de custos esta possibilidade de descontos ao medicamento e, portanto, também uma das nossas propostas incluídas ser a de abolir estes descontos, que, como disse, é uma inovação totalmente portuguesa e que, neste caso, não nos parece que seja benéfica do ponto de vista da acessibilidade ao medicamento. E muito obrigada às senhoras deputadas por nos ouvirem. Muito obrigada por esta intervenção inicial da doutora Ema Paulino. Passaria agora a uma segunda ronda e dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na senhora deputada Isabel Fernandes. Boa tarde a todos. Cumprimento a delegação, cumprimento a doutora Ema Paulino, também a doutora Ana Tenreiro, Francisco, Nuno, Manuel, obrigada por terem vindo. Aquilo que nos trazem aqui hoje, e agradecer o facto de nos trazerem um trabalho já tão organizado, não é? O trabalho que nos trazem hoje, estas propostas que vêm apresentar hoje aqui à Comissão de Saúde, são propostas que já levam algum tempo a organizar, é um trabalho que vocês já têm feito, não tenho dúvida nenhuma. Tenho aqui alguma, neste momento, ao chegar agora a este tipo de trabalho, tenho aqui algumas dúvidas e algumas questões relativamente àquilo que tem sido, ou que já foi feito até aqui. Tendo em conta que é impossível diferenciar entramos aqui num âmbito de regulação das farmácias através do Infarmed, não é? Entra o Infarmed, a regulamentação da carreira através da Ordem dos Farmacêuticos, a articulação com outras ordens profissionais, que é impossível um plano ou uma estratégia complementar e articulada que não seja com a vontade e articulando com todos. Falo da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Médicos, naturalmente. E o que eu perguntava, para já, além de outras questões que depois são dúvidas minhas também, é o que é que já foi feito até aqui, ou seja, este trabalho já foi apresentado ao Ministério, à tutela, as vossas propostas já foram apresentadas, neste caso ao Governo atual ou anterior, de que forma é que já foram ouvidos e que abertura
é que tiveram nesse sentido. Sabemos que a Ministra da Saúde já reuniu com a Ordem dos Farmacêuticos, não sei até que ponto também já reuniu convosco. Sei que aqui as reuniões com os sindicatos não é fácil, não conseguir cumprir em tão pouco tempo, mas que estão também agendadas. E gostava que me esclarecesse relativamente a isso, esta articulação que tem sido feita com a Ordem, porque há aqui situações, por exemplo, que me despertam algumas questões, mas no fundo vai tudo beber ao mesmo, que é a articulação do trabalho. Por exemplo, quando falam da intervenção das farmácias em situação aguda, propõem que farmacêutico, os técnicos de farmácia, qual é que é a proposta e de que forma é que seria feita? Quando articulam, qual é que é o canal numa situação... É diferente uma infecção urinária simples, não é? Por uma bactéria simples. Já percebi que há forma aqui a questão do antibiótico pode ser protocolada, desde que haja uma definição clara do agente, se é bacteriano ou se não é bacteriano. Já percebi que isso está esclarecido da vossa parte e que há a forma de o resolver, mas há infecções urinárias que são de todo menos simples, não é? Em situações de complicações do ponto de vista do sistema urinário e de complicações associadas. Que tipo de canal é que defendem? De que forma é que se poderia fazer esta referenciação para o centro de saúde, para a urgência, ou seja, já pensaram, propõem aqui algum tipo de referenciação? E acho que me vou ficar por aqui porque acho que já passei o meu tempo. Não? Não, ainda tenho mais um bocadinho. Depois há aqui questões que eu acho que de facto são do interesse de todos. Simplificar, resolver e promover a melhor qualidade de vida e as melhores respostas às pessoas é do interesse de todos. Mas voltava àquela pergunta, preocupa também esta situação, que eu acho que devemos olhar todos de uma forma diferente para as situações das farmácias no interior. Eu pertenço ao Distrito de Viseu, portanto mas todos nós em qualquer distrito temos a noção do que é uma farmácia no centro de uma cidade, ou uma farmácia com uma capacidade de estar aberta 24 horas por dia, uma resposta, ou uma farmácia que tem muito mais dificuldade, e acho que esta atenção merece da nossa parte, deve merecer da nossa parte alguma atenção, e essencialmente isso, de que forma é que este trabalho tem estado a ser articulado e que abertura é que tem sentido por parte do Governo nessa resposta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas presentes e cumprimento também a delegação da Associação Nacional de Farmácias aqui hoje presente, agradecendo desde já todo este contributo que nos prestaram e todos estes esclarecimentos. Pois é ponto assente, e acho que isso ninguém tem dúvidas, da importância, o papel fundamental que as farmácias têm no Sistema Nacional de Saúde, servindo como um ponto de acesso primário para os medicamentos e para uma orientação mais profissional. E sem dúvida que este papel tem sido subvalorizado ao longo dos anos, e é fundamental maximizarmos a sua ação, pois o impacto que pode resultar daqui para a saúde das pessoas é de facto enormíssimo. Desde logo através da expansão dos serviços farmacêuticos. Sabemos que as farmácias representam serviços de proximidade com a população, principalmente quando assistimos a uma sobrecarga do nosso Serviço Nacional de Saúde, e as farmácias podem ser essa porta de entrada, essa porta de ligação com o SNS, até por essa capilaridade e presença em zonas menos populosas, como também nos explicaram. Mas há que sublinhar também os avanços que nesse sentido, que foram realizados nos últimos tempos, nomeadamente a questão da vacinação. Pela primeira vez, as farmácias integraram a campanha de vacinação
contra a gripe e contra a Covid-19 do SNS, com ganhos inequívocos para os cidadãos que, desta forma, evitaram a sobrecarga das unidades de saúde e tiveram um serviço mais célere e mais próximo. Questiono-vos se esta é um modelo a prosseguir, com as devidas melhorias que devem sinalizar para termos noção daquilo que correu menos bem. Outro bom exemplo é a aprovação da legislação que permite a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade nas farmácias comunitárias de todo o país, assim como a entrada em vigor da primeira fase de renovação terapêutica, que permite que os medicamentos que são tomados regularmente possam ser dispensados em intervalos pré-determinados, sem que a pessoa tenha que deslocar ao médico de família. Por isso é bem visível que as medidas que têm vindo a ser implementadas, o objetivo de um maior relacionamento entre as farmácias e o SNS, com grande vantagem para os cidadãos. Mas certamente que ainda há muito caminho a percorrer e é por isso muito importante os vossos contributos que nos deixaram, para percebermos a vossa posição relativamente a qual é o caminho e quais são as vossas pretensões. Por exemplo, a questão das consultas farmacêuticas. Percebemos que a vossa intenção de implementação das consultas farmacêuticas para aconselhamento sobre medicamentos, revisão de tratamentos, quiçá, ou acompanhamento de doenças crónicas, mas podemos ter aqui alguns constrangimentos com a ordem dos médicos, mas era uma via, de facto, bastante interessante de abordar e perceber também que outros serviços de saúde podem ser englobados nas farmácias, de forma a melhorar o acesso e aliviar a pressão sobre o SNS. Por outro lado, todos nós temos noção também de que a educação para a saúde é uma ferramenta poderosa, pois através dela é possível aumentar a adesão e consciência para determinados tratamentos, também na questão dos genéricos, como referiu, como promover também comportamentos mais saudáveis na população. Era importante perceber de que forma é que as farmácias podem também ser um aliado do SNS nesta questão, nomeadamente na promoção de campanhas educativas sobre o uso correto de medicamentos, prevenção de doenças e estilo de vida saudáveis, o que é que poderá ser mais feito nesta área para potenciar os resultados. E outro aspecto que me parece também bastante relevante, e que peço a vossa opinião, é relativamente à integração das farmácias numa rede de cuidados mais integrada, através do desenvolvimento de sistemas de informações integrados, que permitam a partilha de dados de saúde de forma mais segura e mais eficiente e que possa garantir uma abordagem holística sobre o cuidado e o tratamento do utente, evitando assim a duplicação de esforços e melhorando a coordenação do tratamento. Basicamente um sistema que permitisse ao médico ou ao farmacêutico perceber quais os tratamentos que foram prescritos pela outra parte, isso também se os medicamentos foram adquiridos e corretamente tomados não sabemos porque é em casa, mas pelo menos se foram adquiridos por parte do utente, acho que era informação muito importante que poderíamos obter de um sistema integrado. Termino agradecendo novamente os vossos contributos, assegurando a preocupação do Partido Socialista e a disponibilidade para abordar as vossas sugestões, também na questão do incentivo para os medicamentos genéricos e a possibilidade de terminar com os descontos de medicamentos como aqui referiram, e como ainda tenho uns segundinhos, passava a palavra à minha colega. Muito obrigada. Muito obrigada. Permita-me só, portanto, vai agora intervir a senhora deputada, a doutora Ana Brunhosa, que também é a nossa Presidente da Comissão de Saúde. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Deputada, obrigada pela palavra. É só também dar-vos as boas-vindas e parece-me que será unânime aqui neste grupo e na Comissão o potencial enorme que esta rede única no mundo tem para também complementar o Serviço Nacional de Saúde, que tem pressões, muitas das vezes, nomeadamente nas urgências, mais de 40%, seriam desnecessárias, havendo uma rede próxima às populações e, portanto, os contributos que aqui nos trazem acabam por também potenciar isso. Eu termino com uma pergunta, hierarquizando as propostas, qual é aquela que consideram que seria mais rápida de implementar e, numa análise custo-benefício, aquela em que, em termos de recursos, seria também mais vantajosa, hierarquizando-as e numa análise custo-benefício, porque creio que essa também será uma proposta que a Sra. Ministra agradecerá. Muito obrigada. Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, através da Sra. Deputada Sandra Ribeiro e com a tolerância que os outros partidos também tiveram.
Muito obrigado, muito boa tarde. Cumprimento a Sra. Coordenadora, as suas deputadas e os membros da delegação que estão aqui hoje e desde já muito obrigado pela vossa apresentação e pelo material que nos forneceram, que é extremamente útil para nós. Ora bem, não queria repetir-me porque foram abordados aqui vários temas interessantes relativamente às 8 propostas que nos trazem aqui e vou tentar resumir aqui de uma forma sintética as questões, se calhar algumas já foram respondidas, mas tentar de que seja esclarecido um bocadinho, de uma forma um bocadinho mais, como é que eu ia explicar? Mais simples, digamos assim, para ser melhor compreendido. Das 8 propostas que nos trazem, eu queria realçar aqui 5 das 8 e começava pela segunda. Tem a ver com o acompanhamento farmacêutico no contexto da renovação da terapia crónica. Gostaria de saber quais são os critérios que a Associação Nacional de Farmácias sugere para a comparticipação do serviço de acompanhamento farmacêutico e como será avaliada a eficácia deste acompanhamento na melhoria do resultado na saúde dos pacientes. Depois, relativamente à terceira proposta, que é a participação em rastreios nacionais e testagem rápida de infecções, que já falámos aqui, gostaríamos de saber de que forma a Associação Nacional de Farmácias pretende assegurar que as farmácias estão equipadas e preparadas para realizar rastreios e testes rápidos de infecções e como será garantida a qualidade ou a fiabilidade desses resultados obtidos. Relativamente à quinta proposta, que é a revisão do modelo de incentivos à dispensa dos medicamentos genéricos pelas farmácias. Gostaria de saber quais são os novos critérios que a Associação Nacional de Farmácias sugere para o modelo de incentivos à dispensa desses medicamentos genéricos e como será promovida a confiança nos pacientes sobre essa eficácia e a segurança desses medicamentos. Em relação à revogação dos descontos ao público no preço dos medicamentos, que está aqui mencionado como sendo a vossa sexta proposta, como é que justificam a necessidade de renovar os descontos ao público no preço dos medicamentos e quais são as alternativas propostas para garantir que os medicamentos permaneçam acessíveis a todos os cidadãos? Finalmente, relativamente aqui ao apoio à manutenção das farmácias localizadas em território de baixa densidade, quais são os incentivos económicos e fiscais específicos que a vossa associação propõe para apoiar em territórios de baixa densidade populacional e como será monitorizada a eficácia destes incentivos na promoção da coesão territorial? Eu gostaria, se fosse possível, Sra. Coordenadora, de dar tempo aqui à minha colega deputada para fazer uma questão, se fosse possível. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Coordenador, peço desculpa. Poderia, como tenho tempo, poderia deixar a minha colega deputada fazer uma questão? Claro que sim. Porque ela tem uma experiência na área e gostaria de fazer uma questão. Muito obrigada. Portanto, passaria agora a palavra à Sra. Deputada Diva Ribeiro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo também a presença de todos os representantes da ANF. A minha pergunta é uma pergunta muito específica e é relativamente à proposta que diz a revisão do modelo de incentivos à dispensa dos medicamentos genéricos pelas farmácias. Eu gostaria de saber, na vossa opinião, qual será aqui, ou qual poderá ter aqui influência ou não a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, até que ponto é que poderá ajudar na promoção dos medicamentos genéricos ou, pelo contrário, travar? Como nós sabemos, não é? Temos laboratórios que representam os medicamentos genéricos, outros laboratórios representam os medicamentos originais. Eu gostaria de saber como é que poderão ver que a indústria farmacêutica contribua para a promoção dos medicamentos genéricos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. As perguntas são bastantes, o que torna também, dá aqui um ênfase e à importância da vossa vinda cá e às questões das farmácias, principalmente numa questão de proximidade. Passaria-vos agora a palavra para os 10 minutos finais para responder e tomarem algumas considerações. Queria, de facto, agradecer às senhoras deputadas pelas questões colocadas e que evidenciam, de facto, o interesse também sobre as nossas propostas. Vou tentar ser sintética e responder o mais possível. De qualquer maneira, nós tomámos aqui notas e, com agrado, enviaremos mais informação. Relativamente à questão, às questões colocadas pela senhora deputada do PSD e, nomeadamente, em termos de interação com o Ministério da Saúde, de facto, nós já fomos recebidos em audiência pela senhora Ministra da Saúde e todo o elenco do Ministério e tivemos depois uma reunião já de acompanhamento com a senhora Secretária de Estado de Gestão da Saúde para falar sobre alguns temas específicos, nomeadamente a implementação de alguns diplomas que, entretanto, também tinham sido publicados e que carecem agora de operacionalização, como é o caso da dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade. E, inclusivamente, também já nos foram colocados alguns desafios quanto a novos serviços e, portanto, temos estado muito em contacto com o Ministério da Saúde. Relativamente aos parceiros do setor do medicamento e também em relação aos outros profissionais de saúde, nós temos promovido uma série de reuniões com a Ordem dos Médicos, ainda na próxima semana teremos também com a Ordem dos Enfermeiros, com as associações também sectoriais a nível dos cuidados de saúde primários, da hospitalização, numa perspectiva precisamente de dar a conhecer as nossas propostas e ajudar a quebrar alguns mitos e barreiras até que se introduzem relativamente a estas propostas, mas que no fundo também são fruto de algum desconhecimento sobre a forma como nós nos propomos a implementá-las, porque, como referi, aqui o nosso objetivo é sermos muito respeitosos daquelas que são as competências de cada uma das profissões e podermos trabalhar efetivamente em articulação. E aqui, nomeadamente, por exemplo, em relação às afecções clínicas ligeiras, aquilo que poderia eventualmente ser uma boa forma de implementação seria promover um protocolo acordado entre a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, com, no fundo, as questões a serem colocadas quando nos é apresentada determinada sintomatologia, que identificasse claramente também as chamadas red flags, bandeiras vermelhas para referenciação, e que clarificassem quais é que são as circunstâncias em que o farmacêutico pode efetivamente atuar. A garantir sempre o registro, e aproveito para ir falando já a nível da questão do registro e dos canais de comunicação, porque aqui a nossa proposta e aquilo que já estamos a trabalhar inclusivamente com os serviços partilhados do Ministério da Saúde é no sentido de o farmacêutico poder aceder ao registro de saúde eletrónico, portanto, os dados do registro de saúde eletrónico são do cidadão e o cidadão irá dar acesso ao profissional de saúde que identifica como fazendo parte da sua equipa multidisciplinar e, portanto, daria acesso ao farmacêutico que poderia registar as suas intervenções e ficarem no fecheiro clínico do utente, que é partilhado com o médico e com a restante equipa de saúde. E, portanto, permitir esse registro e também a leitura de informação que também é útil para o farmacêutico. Relativamente às questões de referenciação, aquilo que propomos é um pouco aquilo que também já está em vigor, por exemplo, na linha SNS 24. Inclusivamente, nas farmácias, nós temos ferramentas que podemos aplicar às pessoas no processo de rastreio, que não são passíveis de utilização numa linha, nomeadamente, por exemplo, testes rápidos que nós temos disponíveis nas farmácias ou a determinação de determinados parâmetros bioquímicos e fisiológicos que podemos aplicar nas farmácias e que nos podem direcionar ou para a resolução na farmácia ou para a referenciação. E o objetivo seria nós podermos, à semelhança daquilo que a linha SNS 24 também faz, poder reencaminhar diretamente para uma urgência hospitalar e a pessoa, quando chega à urgência, já vai acompanhada da informação que foi recolhida na farmácia. Se for ao centro de saúde, nós podemos na farmácia até marcar a consulta médica num determinado prazo, 24, 48 horas, à semelhança daquilo que a linha SNS 24 também já faz em alguns municípios. Portanto, aqui o objetivo era mesmo haver uma articulação global com os outros profissionais de saúde e com as outras estruturas de saúde.
Relativamente à situação das farmácias no interior, aqui nós fazemos aqui algumas propostas, nomeadamente a questão, e aproveito para ir já respondendo também à questão relacionada com o apoio à manutenção das farmácias localizadas em territórios de baixa densidade populacional. Nós identificámos a nível internacional vários modelos, alguns que são de subsídios económicos atribuídos anualmente, outros em que há uma valorização adicional de cada medicamento que é dispensado, ou seja, há um valor adicional em cada dispensa para farmácias que estão em determinadas circunstâncias, e temos também outros países em que este apoio é por benefícios fiscais, ou seja, um quadro fiscal mais favorável à farmácia, que ajuda também a fazer esta manutenção. Nós temos neste momento a recolher essa informação dos vários países, dos exemplos que já existem e, no fundo, tentar traduzi-los um pouco também para aquela que é a nossa realidade nacional e em termos culturais, e depois faremos chegar à Comissão de Saúde também para podermos refletir também qual é que seria eventualmente um modelo a aplicar em Portugal. A abertura do Governo, relativamente às nossas propostas, houve bastante abertura do ponto de vista de ouvir as nossas propostas e de podermos agora, como referi, estabelecer até grupos de trabalho para podermos ir evoluindo nestas propostas que foram apresentadas. Relativamente à senhora deputada Fátima Correia Pinto, nós, de facto, tivemos nos últimos 2 anos uma evolução bastante significativa em termos dos serviços prestados contratualizados com o Serviço Nacional de Saúde. Claramente houve aqui, e o primeiro na realidade foi o nosso envolvimento nos testes rápidos de antigénio, que de facto demonstrou a capacidade da rede e depois também abriu a porta para que pudéssemos depois evoluir para a vacinação, a renovação da terapêutica e a própria dispensa em proximidade, que nós na realidade já fazemos há 15 anos, aproximadamente, mas que agora foi finalmente consagrada em legislação e que reconhece também o contributo e a valorização dos farmacêuticos. Aqui o nosso objetivo em termos do acompanhamento farmacêutico é precisamente, por um lado, nas afecções clínicas ligeiras, resolver as situações, no caso das doenças crónicas, garantir que o medicamento está a ser efetivo e seguro ao longo do tempo e que possamos, ao longo desse tempo, e também já abordando a forma como poderíamos eventualmente fazer, o objetivo é, vamos imaginar, ou melhor, nós temos no nosso país determinadas doenças que sabemos que representam uma carga significativa para o serviço de saúde, nomeadamente as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, e para muitas dessas doenças existem ou determinações de parâmetros que nós podemos fazer nas farmácias ou questionários validados que nós podemos aplicar para determinar se aquela terapêutica que foi prescrita está a ser ou não eficaz. Hoje em dia nós temos prescrições médicas que têm a duração de 12 meses. Aquilo que nós propomos é que durante esses 12 meses pudesse ser estabelecido um plano de acompanhamento em que o farmacêutico poderia fazer ou algumas medições ou a aplicação de determinados questionários, incluir essa informação no fecheiro clínico, e o que isso significava era que, se não houvesse nenhuma situação que requeira reencaminhamento urgente ao médico, na próxima consulta médica o médico tem acesso a toda essa informação que foi recolhida ao longo do ano e pode tomar uma decisão muito mais esclarecida e informada sobre se vai apenas renovar a mesma terapêutica ou se vai rever a terapêutica instituída. Por outro lado, também permite que o farmacêutico, mesmo que a pessoa só tenha uma consulta dali a 1 ano, mas aos 6 meses identifica-se que a pessoa já não está controlada na sua diabetes, reencaminhar imediatamente ao médico para revisão da terapêutica. Portanto, este é um pouco o sistema que nós nos propomos a implementar, mais uma vez, é de possibilidade de determinações e de registros no sistema do registro de saúde eletrónico para que o médico depois possa tomar as suas decisões de forma mais esclarecida. Relativamente ao grande desafio da doutora Ana Abrunhosa, relativamente à Presidente da Comissão, relativamente a hierarquizar as propostas, já nos foi difícil escolher estas 8 dentro das 50 que tínhamos escolhido dentro do livro branco, mas eu diria que, por exemplo, a participação em rastreios nacionais, estamos a falar, por exemplo, cancro coloretal, nós temos, na teoria, um rastreio de base populacional disponível para toda a população, nós temos 13% da população que faz o rastreio em Portugal, o que é um número baixíssimo, e depois temos um prognóstico muito mau das pessoas com cancro coloretal porque é detectado muito tarde. Aqui o objetivo é
permitir que as farmácias também façam essa sensibilização, possam distribuir os kits, possam recolhê-los e assim aumentar esta percentagem de participação, e eu diria, os trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos no sentido de identificar o circuito para isto e, portanto, isto seria muito fácil de implementar já no próximo mês, se essa fosse a vontade política, tudo estaria feito. E depois eu diria que é muito importante esta questão do reforço da atratividade do mercado nacional, continuar a garantir que ano após ano, quando se faz a revisão do preço dos medicamentos, se atenta não apenas, como é óbvio, à sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, mas também a medidas que façam com que os portugueses continuem a ter acesso aos medicamentos, mesmo quando eles são muito baratos. Porque aqui foi referido, por exemplo, a questão relacionada com os genéricos, como é que a indústria farmacêutica ajuda ou pode impedir. Na realidade, nós hoje em dia é mais a questão da legislação. Nós temos legislação, por exemplo, que determina que para a entrada do primeiro genérico no mercado, o primeiro genérico tem de aparecer com 50% do preço. E às vezes isso não é viável. 50% de um medicamento que já custa 3 euros não proporciona que o medicamento genérico possa entrar no mercado. Portanto, nós diríamos que temos de rever a legislação, não apenas em relação à entrada dos medicamentos genéricos em termos de preço, que isso é obviamente muito importante, mas também, e esta a segunda questão também dirigida à senhora deputada do Chega, relacionado precisamente com o modelo de comparticipação dos medicamentos e assim garantir que efetivamente as pessoas e os agregados familiares mais fragilizados, mesmo em quadros em que temos de aumentar um pouco o preço do medicamento para garantir a sua viabilidade no mercado, isso não afeta negativamente a capacidade da família de o poder adquirir. E isso é feito, tem de ser garantido, não com descontos que as farmácias voluntariamente aplicam ou não aplicam, mas tem de ser garantido pelo Serviço Nacional de Saúde e pelo Estado, e por uma política de comparticipação que seja compatível com a capacidade out of pocket da população portuguesa. Portanto, da nossa parte, aquilo que acreditamos é que, de facto, tem de ser o Estado a assumir essa responsabilidade de acessibilidade, e há muito que defendemos uma revisão do modelo de comparticipação dos medicamentos, porque é um modelo já muito antigo, é uma manta de retalhos e merece uma visão mais global do seu modelo de funcionamento. E peço desculpa, excedi-me um pouco aqui no tempo e se calhar não abordei todas as questões, mas tomei nota de todas e faremos chegar também mais esclarecimentos. Muito obrigada. O tempo, deveríamos ter muito mais tempo porque o interesse é grande nestas matérias. Agradecer a presença de toda a delegação, agradecer a clareza da vossa explanação e dou por terminada a nossa audiência. Muito obrigada. Muito obrigada agora aos senhores deputados de uma forma geral. Muito obrigada por nos terem recebido.